Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vamos conversar um pouco sobre riscos e estratégias de diversificação na renda variável. Então, vimos ali ao longo dos últimos vídeos que a renda variável, né, por sua natureza, que os rendimentos eles variam conforme o mercado, né, conforme vários fatores, e por isso ele pode ter um pouco mais de riscos, né? Essa classe tem um pouco mais de riscos do que a renda fixa, por exemplo, mas também os retornos podem ser maiores. Então vamos ver ao longo desse vídeo como mitigar esses riscos e quais estratégias podemos utilizar para diversificar. Então, antes de mais nada, o que é risco? Então, tem várias definições ali, mas acredito que a mais simples é a gente ver como uma possibilidade de que o retorno seja diferente do esperado, tá? Isso aí é até para a vida, né? Você imagina que você vai estar andando com o seu carro, vai ir e voltar tranquilo e que não vai ter nenhum acidente, mas existe a possibilidade de que aconteça. Quanto mais perigoso o local, quanto mais movimentado o local, quanto maiores os índices de acidente naquele local, maior é o risco de acontecer o que você não quer, que é um acidente, tá? Mesma coisa no mundo dos investimentos. O risco é quando a possibilidade daquele ativo performar do jeito que você quer, ela existe, né? Ela pode ser maior ou menor, tá? Então, é essa possibilidade. E o risco, ele é intrínseco à realidade. Nós não temos o conhecimento do futuro. Isso é para tudo na vida. Então, não adianta a gente querer isolar 100% dos riscos, porque não tem como mesmo, tá? Mas se nós tivermos algumas estratégias, nós conseguimos reduzir ou mitigar esses riscos. Então, os principais tipos, eu comentei em outros vídeos, tá? Mas vamos recapitular aqui. O risco de mercado, que são aquelas oscilações de preço conforme ali as mudanças de mercado mesmo. O risco de crédito, que aí já vai envolver a possibilidade de calote do emissor de um título ou de um investimento, tá? Então, quando você realmente espera que vai ter ali o retorno, mas por conta do emissor você não tem. O risco de liquidez é o risco de você não conseguir vender o ativo rapidamente, né, por um preço ali que seja que você considere justo. Então, se você tiver essa dificuldade, porque o imóvel, o investimento, ele pode ser ilíquido, tá? Os imóveis podem ser considerados até um investimento menos líquido do que os ativos financeiros. Porque os ativos financeiros você consegue até vender no mesmo dia, né? O imóvel já envolve algumas outras burocracias. O risco operacional, que já envolve questões de fraudes, né, de problemas internos, né, falhas internas ali envolvendo o investimento. Então, se uma empresa ela frauda um balanço, se ela está fazendo um maracutaia ali e os resultados eles são prejudicados por conta disso, é um risco operacional. Bem como também se as atividades dela não dão certo, elas não dão certo. Ela está até agindo ali de maneira idônea, mas por conta ali de erros operacionais acabou não dando certo. Isso também existe. E o risco sistêmico é aquele que a gente não consegue ter muito pra onde correr, tá? Então ali é uma crise global, uma guerra mundial, enfim, uma grande crise que afeta os mercados como um todo. Então a pandemia foi um grande exemplo aí de risco sistêmico, tá? E o risco, a gente pode falar de risco sistêmico ou sistemático, tá? Isso daí é interpretado da mesma forma. E o não sistêmico, né, que é o não sistemático, ele é aquele que nós podemos diversificar, nós podemos reduzir, tá? No risco sistêmico ou sistemático, a diversificação não tem muito impacto. Então, como eu comentei, né? Crises econômicas, pandemias, guerras, mudanças políticas muito insanas, isso aí não tem, a diversificação não vai te proteger, tá? Mas existe aqueles riscos que nós podemos reduzir com a diversificação. Então, esses riscos não sistemáticos, né, ou não sistêmicos, eles estão ligados a empresas ou setores específicos. Então, por exemplo, se um setor está passando por um momento difícil, de turismo não está passando por um momento bom naquele momento. O setor de tecnologia, esse setor ele se beneficiou nesse momento por dado resultado. Enfim, competição diversa, novas tecnologias, enfim, tudo isso já pode ser reduzido com diversificação. E como que a gente mede, né? Como a gente analisa o risco, a gente consegue pegar, bater o olho e ver como é que está o risco, né? Então, eu até botei a imagem do cisne negro, né, que são os outliers, são aqueles eventos ali inesperados do Nassim Taleb, que ele cita bem no livro. Primeiro ponto, a volatilidade, que se você acompanha a volatilidade, você vê que é cada vez mais imprevisível
o resultado futuro, né? Claro que até o Taleb ele fala no livro que não é porque teve um resultado passado que isso vai repetir no futuro, mas com a volatilidade você consegue ter um parâmetro, tá? Porque você está vendo que o preço está oscilando muito, isso pode indicar que realmente o mercado está um pouco confuso em relação àquele ativo. A correlação, ela é uma forma de nós gerirmos um pouco o risco quando a gente coloca na nossa carteira ativos que não seguem o mesmo caminho, né? Em que sentido? Vou dar um exemplo aqui, o setor petrolífero e o setor ali de aviação. Quando o preço dos combustíveis aumenta, a tendência é que os setores petrolíferos, eles se beneficiem disso, enquanto o setor aéreo seja prejudicado, porque ali as viagens acabam sendo um pouco mais caras e existe uma possibilidade de que a receita seja menor. E quando os combustíveis ficam mais baratos, o contrário acontece. Então nós vemos que são ativos que não são correlacionados, tá? Então é interessante que nós equilibremos um pouco esses ativos na carteira, justamente para que ela não siga sempre na mesma direção, pois isso, quando nós estamos no mercado de alta, ok, o benefício é maior, mas se os setores e os ativos que nós estamos colocando, se eles são muito correlacionados, aí em caso de uma queda brusca nos par, muito mal, tá? Então a correlação é uma forma de gerenciar isso. E tem alguns indicadores, tá, que nós podemos acompanhar, que é o beta, que ele está mais relacionado ali ao índice, ao risco sistemático, o value at risk e o índice Sharpe, tá? Então eu não vou entrar em detalhes, mas só para saber que existe, e a gente consegue fazer a partir desses índices uma análise quantitativa, isto é, uma análise ali matemática do risco. E como que a diversificação pode nos ajudar? Então eu coloquei aqui a imagem e a frase, né, de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Pensa, se você tem mais de uma cesta e você vai lá no galinheiro lá pegar ovos, por que você vai colocar todos na mesma cesta? Por que você não divide um pouquinho? Por quê? Se por algum motivo aquela cesta furar ou acontecer alguma coisa, você foi roubado, enfim, acontecer qualquer coisa, acho que furar é até mais provável. Pelo menos você não vai perder todos os seus ovos, entendeu? Então você combinando ativos diferentes, que eu vou mostrar aqui no exemplo, o nosso não sistêmico, né, o não sistemático, ele tende a ser reduzido, tá? Então, como que a gente pode diversificar? Primeira forma é ir por classe de ativos. Então, você pode ter a sua carteira. Vamos supor que você tem 100 mil reais ali para investir. Coloca uma parte em renda fixa, uma parte em renda variável, uma parte em ativos internacionais, globais, e outros ali, por exemplo, imóveis, ouro, criptomoedas, Bitcoin. Entendeu? Então, assim você vai estar exposto a mais ativos e, de repente, vai estar combinando melhor a sua correlação. Bem como também a diversificação por setores. Se você está investindo em ações, não pegar, por exemplo, só ações de energia. Você é entusiasta do mercado de energia, você acha que energia renovável do mundo vai ser isso, ok, legal. Tá, mas e se as suas expectativas não forem atendidas nesse sentido? E se de repente tiver algumas oscilações até chegar lá, a sua carteira pode sangrar, como a gente fala, né, nesse período. Logo, se você diversifica em outros setores, né, por exemplo, setor financeiro, setor de energia, varejo, saúde, tecnologia, enfim, tem vários setores, né? Se você conseguir equilibrar um pouco isso, o seu risco não sistemático ele vai ser reduzido também. E também a diversificação geográfica, pois quem acompanha a geopolítica vê que alguns países, por conta de mudanças políticas, pode ter o seu mercado de capitais interno ali, algo que o pessoal costuma fazer bastante, né? Os Estados Unidos ele é um dos locais do mundo que mais atrai capital estrangeiro, né, em termos de investimento financeiro. Então, podemos investir lá através de BDRs, por exemplo, ou ETFs, ou mesmo comprar ações lá. Na Europa também, nós temos ali formas de investir lá também, e mesmo na Ásia, se você de repente quer apostar um pouco mais em mercados emergentes, também é possível. Não deixar 100% tudo no Brasil, principalmente porque nós estamos num país que é muito afetado por conta de mudanças políticas. Então, estratégias práticas. Eu comentei em outro vídeo também sobre a importância de a gente definir nosso perfil de risco, tá? A gente vê ali o quão sensíveis nós somos ao risco, o quão tolerantes nós somos. No momento da vida que não queremos ter tanto risco, já consumimos um patrimônio, tudo certo? Então, ok, vamos colocar em ativos ali que não tenham tanto risco. Ao passo que, se você está numa fase que você consegue correr um pouco mais de riscos em busca de ganhos mais sólidos, né, mais consistentes, também é possível, tá? Mas aí vai envolver também o seu conhecimento, enfim, realmente a predisposição em correr o risco.
E com isso, conforme o teu objetivo e teu perfil, você faz uma alocação estratégica dos seus ativos, tá? E com o passar do tempo, conforme os seus objetivos, a sua realidade for mudando, você rebalanceia sua carteira. Cálculo nem nada, tá? Mas o exemplo de uma carteira concentrada e uma diversificada. A carteira diversificada seria essa aí mais amarelinha, tá? Que de repente se tivesse uma queda no mercado, ela não seria tão afetada quanto a carteira concentrada. Então ali é só um gráfico para ilustrar isso aqui, tá? Não fiz nenhum cálculo para ver isso daí, tá bom? Então, pessoal, é isso, né? Sobre riscos, acredito que já conversamos bastante. Também temos outros vídeos no canal sobre isso. Caso tenha ficado com alguma dúvida, mande uma mensagem, entre em contato e nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado por sua atenção e bons investimentos. Até a próxima.